O dízimo, a 10ª parte. Por um lado, se a pessoa de livre e espontânea vontade frequenta um local, é obviamente necessário que haja uma entrega de valores para pagar as contas de água, de luz, etc. Por outro lado, mesmo que a pessoa de todo o coração queira cumprir o mandamento da entrega dos dízimos, a pessoa não conseguirá, pois hoje em dia é impossível cumprir esse mandamento, mesmo que a pessoa queira. O ato de entregar 10% dos ganhos mensais, conforme as pessoas fazem hoje em dia, não é um cumprimento do mandamento da entrega dos dízimos, pois é diferente da forma como está escrito na Bíblia. Jesus disse para entregar os dízimos. Em Mateus 23, verso 23, Jesus disse que os fariseus deveriam entregar os dízimos das ervas, porém devemos considerar 3 coisas. Jesus estava vivendo debaixo da lei de Deus referente à antiga aliança. Gálatas 4, verso 4, veja também Jeremias 31, verso 33. Em Hebreus 9, versos 15 e 16, vemos que a nova aliança só passou a valer depois da morte de Cristo. Conforme veremos a seguir, hoje em dia é impossível cumprir o mandamento da entrega dos dízimos conforme escrito na Bíblia. O dízimo segundo a Bíblia. Em Deuteronômio 14, versos 22 e 23, é dito que os dízimos deveriam ser entregues no lugar onde Deus escolheu. Em 1 Reis, capítulo 14, verso 21, vemos que Jerusalém é o local onde Deus escolheu. Ou seja, os dízimos deveriam ser entregues em Jerusalém. Ainda em Deuteronômio 14, verso 23, é dito que os dízimos eram vegetais e animais, e as próprias pessoas que entregavam esses dízimos deveriam comer desse dízimo lá em Jerusalém. Continuando em Deuteronômio 14, versos 24 a 26, é dito que se a pessoa morasse longe de Jerusalém, a pessoa deveria vender as plantas e os animais e pegar o dinheiro, que no hebraico é a palavra kesef, que significa prata, ou seja, a prata era usada como dinheiro. Depois a pessoa deveria viajar com esse dinheiro, e quando chegasse em Jerusalém, a pessoa usaria esse dinheiro para comprar animais e vinho, por exemplo. Perceba que essa passagem em Deuteronômio 14, versos 24 e 26, mostra que, mesmo que a pessoa morasse longe de Jerusalém, mesmo assim, as pessoas deveriam viajar até Jerusalém e entregar os dízimos lá em Jerusalém. Reflita. Você conhece alguém que hoje em dia viaja até Jerusalém e entrega os dízimos lá em Jerusalém? O dízimo de cada 3 anos. Continuando em Deuteronômio 14, os versos 28 e 29 dizem que a cada 3 anos a pessoa deveria deixar os dízimos na própria cidade onde morava, a fim de alimentar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Reflita, hoje em dia você conhece alguém que a cada 3 anos deixa os dízimos na própria cidade onde mora, a fim de alimentar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas? É interessante que no livro de Números, capítulo 18, verso 24, é dito que os levitas não tinham direito de herança. E por isso, dos dízimos, Deus havia dado aos levitas uma oferta, que no hebraico é a palavra terumá, que é a mesma palavra que aparece em Êxodo 25, versos 2 a 8, que inclui ouro, prata, cobre, tecidos, couro, madeira, etc. E é devido a isso que há quem entenda que os levitas podem receber dinheiro. Por outro lado, devemos considerar que essa passagem em Números 18, verso 24, diz que os levitas não têm direito de herança. Reflita, você conhece alguém que hoje em dia não possui direito de herança? É importante notar que no Novo Testamento, em Hebreus 7, versos 11 e 12, é dito que houve mudança de lei e o sacerdócio não é mais levítico. Ou seja, o sacerdócio não é mais da tribo de Levi, não é mais dos levitas. Levita é a pessoa que é da tribo de Levi. Moisés era da tribo de Levi. Livro de Números, capítulo 26, verso 59. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Romanos 11, verso 1. Davi era da tribo de Judá. 1 Samuel 17, verso 12. Jesus era da tribo de Judá. Hebreus 7, verso 14. O dízimo para o rei. Em 1 Samuel 8, versos 6 e 7 é dito que quando os israelitas ainda não tinham um rei, eles disseram ao profeta Samuel que eles queriam ter um rei. E Deus disse que, com isso, os israelitas haviam rejeitado a Deus como sendo o rei deles.
Nos versos 10, 15 e 17, o profeta Samuel disse que, se eles tivessem um rei, esse rei iria pegar a 10ª parte dos grãos das vinhas e dos rebanhos dos israelitas. A casa do tesouro. Em Malaquias 3, verso 10, é dito para trazer todos os dízimos para a casa do tesouro. Em Neemias 10, verso 38, vemos que a casa do tesouro ficava no templo de Jerusalém. Ou seja, os dízimos deveriam ser entregues em Jerusalém, na casa do tesouro, que ficava no templo de Jerusalém. Mas hoje em dia não existe mais a casa do tesouro, pois o templo de Jerusalém foi destruído. Lucas 21, versos 5 e 6. Ou seja, esse é um mandamento que hoje em dia é impossível de cumprir. Há quem diga que nós temos que fazer adaptações com relação a esse mandamento. Mas a Bíblia não diz que nós temos que fazer adaptações. Reflita, e se a casa do tesouro ainda existisse hoje em dia em Jerusalém? Quem iria entregar todos os dízimos em Jerusalém? O dízimo de Abraão. Em Hebreus 7, versos 1 a 13, é dito que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. O verso 3 diz que Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus. Baseando-se nessa passagem, há quem entenda que devemos entregar o dízimo conforme Abraão. Mas a Bíblia não diz que esse dízimo conforme Abraão seja mandamento. Não faz sentido ler Malaquias 3, verso 10, o qual se trata de um mandamento, e depois propor o dízimo conforme Abraão, o qual a Bíblia não diz que se trata de mandamento. O dízimo conforme Abraão, a Bíblia não diz que seja mandamento, nem diz que Abraão entregava todo mês, todo ano. Abraão entregou para Melquisedeque, que era semelhante ao Filho de Deus. Em Mateus 26, verso 63, Jesus é o Filho de Deus e o Filho do homem. Veja também João 12, versos 30 a 34. Reflita, como podemos fazer para entregar algo ao Filho de Deus, que é o Filho do homem? Observe que em Mateus 25, versos 31, 37 a 40, Jesus ensina que sempre quando alguém fizer o bem para uma pessoa necessitada, é para o Filho do Homem, Senhor e Rei, que essa pessoa estará fazendo esse bem. Concluindo, sempre que você, com amor sincero, ajudar alguém, seja com alimentos, roupas, uma visita, etc., é o próprio Senhor e Rei que estará recebendo isso de você.